O 30º andar do arranha-céu na Avenida Faria Lima era um santuário de vidro e silêncio funcional. Na Inovatex, o sucesso era medido em gráficos ascendentes e rodadas de investimento, nunca em conexões humanas. As paredes de concreto aparente e o brilho frio do aço escovado refletiam a paisagem de São Paulo, mas ninguém ali parecia ter tempo para olhar pela janela. Os funcionários moviam-se com uma precisão calculada, autômatos em um balé de produtividade onde a comunicação era puramente transacional. A atmosfera pesada e competitiva era o retrato de uma riqueza material que caminhava lado a lado com uma evidente miséria de alma. Cada mesa, cada cadeira, cada computador de última geração, tudo parecia gritar eficiência, mas sussurrava uma solidão profunda e compartilhada, um vazio que o barulho dos teclados não conseguia preencher. No centro daquele aquário de poder, Márcio, o CEO de 42 anos, era o rei. Vestido em um terno que custava mais do que o salário anual de muitos, sua postura era uma barreira impenetrável. Um envelope com selos internacionais jazia aberto sobre sua mesa, e o conteúdo, um documento inteiramente em húngaro, era a fonte de sua fúria crescente. Era uma notificação urgente sobre a herança de sua avó, a única pessoa que lhe mostrara afeto genuíno na infância. O prazo para a resposta era curto, e a frustração de Márcio transbordava em ordens cortantes para seus assistentes, que corriam em pânico, incapazes de encontrar um tradutor disponível. Sua impaciência era uma arma, e ele a usava sem piedade, reforçando a distância que o isolava no topo de seu império. Do outro lado da sala de vidro, quase fundindo-se à paisagem urbana, estava Carla. Aos 48 anos, seu uniforme de limpeza simples e desgastado a tornava invisível para os executivos apressados. Suas mãos calejadas contavam a história de seu trabalho, mas seus olhos castanhos, profundos e observadores, guardavam uma inteligência que ninguém ali jamais se deu ao trabalho de notar. Enquanto limpava uma mesa, ela ouviu a palavra húngaro repetida em meio ao caos. Com uma hesitação que denunciava o medo da rejeição, ela se aproximou da sala de Márcio. Em voz baixa, quase um sussurro, ela disse: "Senhor, com licença, eu acho que posso ajudar. Eu sei ler em húngaro." O som de uma risada alta e debochada de um dos diretores cortou o ar, e o silêncio que se seguiu foi pesado e humilhante. Márcio ignorou os risos, não por bondade, mas por pura exaustão e desespero. O que ele tinha a perder? Ele olhou para aquela mulher, uma figura que ele via todos os dias, mas nunca enxergava de fato, e estendeu o documento com um gesto brusco, quase desdenhoso. Carla pegou o papel, e naquele instante, algo mudou. A timidez em seus ombros deu lugar a uma postura ereta, e seus olhos ganharam um brilho de propósito. O escritório inteiro prendeu a respiração, observando a faxineira segurar o documento que valia milhões. É em momentos assim, de uma injustiça tão silenciosa, que a gente se pergunta quanta genialidade o mundo ignora todos os dias. Se você também acredita que histórias como a de Carla precisam ser contadas, se inscrever no canal é a forma de nos ajudar a continuar trazendo esses relatos à luz. Enquanto as palavras em húngaro fluíam dos lábios de Carla, o ar na sala de Márcio parecia solidificar-se. O tempo, que antes corria frenético, agora se arrastava, suspenso pela voz calma e segura da mulher que até poucos minutos atrás era apenas parte da mobília. Cada sílaba era pronunciada com a clareza de quem não apenas lia, mas sentia o texto. Os executivos, antes afogados em deboche, agora se inclinavam para a frente, suas expressões de escárnio substituídas por uma incredulidade paralisante. Márcio, por sua vez, não ouvia apenas a tradução. Ele ouvia a melodia de um idioma que ecoava em sua memória mais remota,
a língua que sua avó usava para acalmar seus medos de infância. Naquele instante, Carla deixou de ser a faxineira. Ela se tornou uma ponte para um passado que ele pensava ter enterrado para sempre sob camadas de sucesso e ambição. A mente de Carla, no entanto, viajava para muito mais longe do que a infância de Márcio. Enquanto seus olhos percorriam as linhas do documento, as paredes de vidro da Inovatex se dissolviam, dando lugar às paredes de tijolo e gesso de uma sala de aula em Budapeste. Ela se via novamente diante de jovens estudantes com o cheiro de giz e livros velhos no ar, explicando as complexidades da sintaxe fino-úgrica. Lembrou-se do orgulho que sentia, da identidade que seu conhecimento lhe conferia. Uma identidade roubada pela guerra e pela necessidade, substituída por um uniforme azul e o odor de desinfetante. Traduzir aquele documento não era apenas um ato mecânico, era um ato de ressurreição, um breve momento em que a professora de linguística, que ainda vivia dentro dela, podia respirar novamente, provando a si mesma que não havia desaparecido por completo. Com uma delicadeza que contrastava com a urgência da situação, Carla não se limitou a traduzir os termos legais sobre a propriedade e os prazos. Ela transmitiu a preocupação implícita na escrita da tia-avó de Márcio, a forma como certas palavras foram escolhidas para expressar afeto e uma saudade antiga. Ela diz aqui, senhor, explicou Carla com a voz suave, que a casa não é apenas um imóvel, mas o último guardião das memórias de sua avó, e ela usa uma expressão húngara que significa algo como o ninho da alma. Não é um termo jurídico, é um apelo emocional. Márcio sentiu um nó se formar na garganta. Ele havia recebido relatórios e análises a vida inteira, mas nunca uma tradução que parecesse decifrar seu próprio coração, revelando sentimentos que ele se esforçava tanto para suprimir. Ainda cético, um dos diretores, um homem chamado Ricardo, conhecido por seu pragmatismo cruel, decidiu testá-la. Ele se inclinou sobre a mesa e, em um alemão impecável e rápido, perguntou sobre a cláusula de impostos. Sem hesitar, Carla respondeu no mesmo idioma, com uma gramática perfeita e um sotaque quase nativo, corrigindo sutilmente a interpretação dele sobre a legislação europeia. O silêncio na sala se aprofundou. Outro executivo, tentando pegá-la de surpresa, murmurou uma pergunta complexa em russo. A resposta de Carla veio igualmente fluida, como se ela estivesse simplesmente mudando o canal de uma estação de rádio em sua mente. O que começou como um teste humilhante transformou-se em uma demonstração espetacular de um talento que ninguém ali poderia sequer imaginar, muito menos comprar. A arrogância dele se desfez, substituída por um espanto mudo e desconfortável. O escritório inteiro parecia ter prendido a respiração. A faxineira poliglota havia silenciado um conselho de homens que se orgulhavam de seu poder e conhecimento. A injustiça de suas risadas ainda ecoava no ar, mas agora como um monumento à própria ignorância deles. Márcio olhava para Carla, mas não via mais o uniforme desgastado ou as mãos calejadas. Ele via uma fortaleza de conhecimento e dignidade que havia sido desprezada diariamente sob seu teto. É em momentos como este que percebemos quantas histórias de superação são silenciadas ao nosso redor. Se você também se comove com a força de pessoas como Carla, sua inscrição no canal nos dá o fôlego para continuar a iluminar essas jornadas extraordinárias. Márcio dispensou a todos com um gesto seco, incapaz de formular uma frase coerente. Sozinho em sua sala, com a vista de São Paulo se estendendo a seus pés, ele se sentia minúsculo. O documento traduzido por Carla repousava sobre sua mesa, mas seu peso parecia ter se multiplicado. Ele se sentou em sua cadeira de couro italiano, que de repente pareceu fria e desconfortável. E o silêncio do 30º andar nunca soou tão acusador.
A imagem da risada de Ricardo e dos olhares de desdém de sua equipe se repetia em sua mente. Mas o que mais o assombrava era o seu próprio silêncio, sua própria incapacidade de ver o ser humano à sua frente. Ele construíra um império baseado na capacidade de avaliar ativos, mas falhara miseravelmente em reconhecer o valor mais óbvio e precioso. A menção ao ninho da alma, feita por Carla, o transportou de volta para a cozinha pequena e quente de sua avó em um bairro operário da Muca. Ele se lembrou do cheiro de pão doce e do som suave do húngaro que ela falava com ele, uma língua que era sinônimo de segurança e amor incondicional. Ela era a única pessoa que nunca o fez se sentir pequeno ou insuficiente. Ao longo de sua ascensão meteórica, ele se convencera de que precisava cortar laços com aquele passado de pobreza para se tornar o homem que era hoje. Agora, percebia que, ao fazer isso, havia cortado a parte mais importante de si mesmo. A herança não era sobre uma propriedade, era sobre a chance de resgatar a memória da única pessoa que o amou por quem ele era, não pelo que poderia se tornar. A vergonha que sentia era avassaladora. Ele, o visionário da Innovate6, o homem que se gabava de identificar tendências antes de todo mundo, era cego. Cego para o talento, para a dor, para a humanidade que pulsava nos corredores de sua própria empresa. Carla não era uma exceção. Ela era a prova viva de sua falha como líder e como pessoa. Sua obsessão por diplomas, aparências e resultados financeiros havia criado uma cultura onde uma mente brilhante era reduzida a um par de mãos com um pano de chão. Essa percepção o atingiu com a força de um soco, quebrando a armadura de arrogância que ele vestia há anos. Momentos de clareza como este podem redefinir uma vida inteira, nos forçando a enxergar o mundo e a nós mesmos de uma forma completamente nova. É para compartilhar o poder dessas transformações que pedimos seu apoio, se inscrevendo para que mais relatos como este possam ser ouvidos. Na manhã seguinte, a rotina da empresa foi quebrada. Márcio não esperou Carla em sua sala. Ele a encontrou no corredor do andar de baixo, ao lado do carrinho de limpeza, antes que o expediente dela terminasse. Os poucos funcionários que já haviam chegado pararam, curiosos, ao ver o CEO se aproximar da faxineira. Não havia arrogância em sua postura, apenas um cansaço que parecia vir da alma. Carla, ele começou, a voz mais baixa do que o normal. Eu preciso conversar com você. Não como seu chefe, mas como alguém que precisa de ajuda. E como alguém que lhe deve um pedido de desculpas. Carla o olhou, seus olhos castanhos revelando uma mistura de surpresa, cautela e uma fagulha de esperança que ela há muito tentava apagar. A proposta de Márcio era direta. Ele queria que ela assumisse um cargo de consultora linguística e cultural na empresa, com um salário compatível com suas habilidades, não com seu cargo anterior. A notícia se espalhou como um incêndio. Nos cantos do escritório, onde o café era servido, o tom não era de admiração, mas de suspeita e ressentimento. Ele enlouqueceu? Sussurrou Ricardo para outro diretor. Contratar a faxineira? Ela não tem diploma validado, não tem experiência corporativa. Isso é um desastre de relações públicas esperando para acontecer. A resistência não era aberta, mas era palpável, uma muralha de preconceito disfarçada de preocupação profissional. Eles não se sentiam ameaçados pela competência de Carla, mas ofendidos pela quebra de hierarquia que sua ascensão representava. Para Carla, a transição foi um novo tipo de exílio. Trocar o uniforme por roupas sociais a fazia sentir-se como uma impostora em sua própria pele. Sentar-se em uma mesa diante de um computador de última geração era mais intimidante do que enfrentar qualquer mancha difícil no chão. O silêncio dos outros funcionários quando ela entrava na sala de reuniões era tão pesado quanto as risadas do dia anterior.
Ela carregava o peso não apenas de suas novas responsabilidades, mas também o fardo do trauma. O medo de cometer um erro, de provar que os céticos estavam certos, de ser enviada de volta à invisibilidade, era um companheiro constante. Sua luta não era apenas para provar seu valor para eles, mas para convencer a si mesma de que pertencia àquele lugar. Márcio, no entanto, parecia determinado a fazer aquilo dar certo. Ele percebeu a fragilidade de Carla em meio à hostilidade velada do ambiente e assumiu um papel inesperado de protetor. Ele passava em sua mesa no final do dia, não para dar ordens, mas para perguntar como ela estava se adaptando, para explicar jargões corporativos que soavam como outro idioma estrangeiro para ela. Ele via nela não apenas a solução para um problema de negócios, mas uma chance de sua própria redenção. Uma aliança improvável começou a se formar naquele ambiente estéril. Uma parceria silenciosa entre o homem que tinha tudo e a mulher que havia perdido tudo, ambos buscando, à sua maneira, encontrar um novo sentido para suas jornadas e reconstruir o que haviam quebrado. O momento decisivo chegou na forma de um contrato multimilionário com um investidor japonês, um homem chamado Sr. Tanaka, cuja filosofia de negócios era tão enraizada na tradição quanto a Inovatex era na disrupção. As negociações conduzidas por videoconferência estavam em um impasse perigoso. A equipe de Márcio, liderada por Ricardo, tratava a negociação como uma transação puramente financeira, ignorando as complexas etiquetas culturais japonesas. Eles foram diretos demais, impacientes com as pausas para reflexão e cometeram a gafe final ao interromper o Sr. Tanaka para apressar uma decisão. A expressão do investidor, antes cortês, tornou-se uma máscara de gelo. O negócio de R$1 bilhão estava evaporando diante de seus olhos, perdido não por números, mas por uma gritante falta de respeito e sensibilidade cultural. O pânico se instalou na sala de reuniões. Os gráficos projetados na parede pareciam zombar da incompetência da equipe. Márcio observava a tela, vendo não apenas um negócio desmoronar, mas o reflexo de sua própria cultura tóxica. Em um impulso que desafiava toda a lógica corporativa, ele se levantou. "Chamem a Carla, agora!" ordenou, sua voz cortando o murmúrio de desespero. Ricardo o olhou como se ele tivesse perdido o juízo. "Márcio, isso é loucura. É uma negociação de alto nível. Não podemos..." Começou ele, mas foi interrompido pelo olhar de aço de seu chefe. A decisão estava tomada. Ele estava apostando o futuro da empresa na mulher que, até pouco tempo, limpava o chão sob seus pés. Carla foi trazida à sala e os olhares de desdém que recebeu eram uma tempestade silenciosa de preconceito. Carla entrou na sala de reuniões, sua calma um oásis no deserto de ansiedade. Ela não se sentou à mesa principal, mas em uma cadeira ao lado, observando a tela em silêncio por alguns instantes. Ela ouviu a tradução robótica do software e a frustração na voz de Márcio. Então, com uma vênia sutil em direção à câmera, ela começou a falar em um japonês impecável, sua voz serena e respeitosa. Ela não falou de números ou prazos. Em vez disso, citou um antigo provérbio japonês sobre a importância de construir uma ponte antes de tentar atravessar o rio, aplicando-o à parceria que eles esperavam formar. Na tela, a máscara de gelo do Sr. Tanaka se quebrou, substituída por um olhar de surpresa genuína, e, em seguida, um sorriso caloroso. A ponte havia sido construída. Após a chamada ser encerrada com sucesso, um acordo verbalmente selado e um novo nível de respeito estabelecido, um silêncio profundo tomou conta da sala. Ninguém ousava se mover. Os executivos olhavam para Carla não mais com desdém, mas com um espanto que beirava o medo. Márcio se levantou, caminhou lentamente até ela e, diante de toda a sua equipe de liderança, olhou-a nos olhos.
Sua voz, normalmente um instrumento de comando, estava embargada de uma emoção crua. Eu passei anos procurando talentos no mercado, pagando fortunas por diplomas e certificados. Ele disse, alto o suficiente para que todos ouvissem. E o maior talento que eu já encontrei estava bem aqui, limpando o meu chão. O erro não foi seu por ser invisível, Carla. O erro foi meu por ser cego. Me perdoe. As palavras pairaram no ar, mais pesadas e mais valiosas do que qualquer contrato que a InnovateX já havia assinado. Para Carla, aquele pedido de desculpas não era uma vitória sobre eles, mas uma absolvição para si mesma. Era a confirmação de que sua identidade não havia sido apagada pelo esfregão e pelo balde. Estava apenas adormecida, esperando a chance de ser vista. Lágrimas silenciosas rolaram por seu rosto, não de tristeza, mas de um alívio tão profundo que parecia lavar décadas de dor e invisibilidade. Naquele momento, na fria sala de reuniões do 30º andar, uma faxineira não foi apenas promovida. Uma alma foi devolvida ao seu devido lugar. E um império construído sobre a arrogância começou a aprender a frágil, mas poderosa linguagem da humildade. A mudança na InnovateX não foi apenas uma nota de rodapé em um relatório trimestral. Foi uma revolução sísmica que começou naquele pedido de desculpas. Márcio, fiel à sua palavra, dissolveu a fria lógica que governava sua empresa. Ele criou um novo departamento, batizado de Potencial Humano, e o entregou à liderança de Carla. Não era uma sala de vidro no 30º andar, mas um espaço aberto no coração da empresa, com paredes cobertas por quadros brancos, cheios de ideias e mesas redondas que convidavam à colaboração. O objetivo era simples e radical: encontrar e cultivar os talentos escondidos em cada funcionário, do estagiário ao pessoal da manutenção. Bolsas de estudo, programas de requalificação e mentoria se tornaram a nova métrica de sucesso, substituindo a obsessão cega por gráficos de crescimento. A empresa, antes um aquário de solidão, começou a respirar. Carla abraçou sua nova função com a mesma dignidade silenciosa com que empurrava seu carrinho de limpeza. Ela não se tornou uma executiva fria e distante. Em vez disso, transformou-se em uma ponte. Passava seus dias conversando com as pessoas, ouvindo suas histórias, seus sonhos abandonados e suas paixões esquecidas. Sua história se tornou uma lenda, não apenas dentro da InnovateX, mas fora dela. Logo, ela foi convidada para palestrar, e sua voz, antes um sussurro hesitante, agora ressoava em auditórios cheios. Ela não falava sobre estratégias de negócios, mas sobre o idioma da alma, a linguagem universal do valor humano que transcende cargos e diplomas. Ela se tornou a prova viva de que a maior inovação de uma empresa não estava em um novo software, mas na capacidade de enxergar a genialidade que sempre esteve ali, esperando para ser descoberta. Para Márcio, a redenção foi uma jornada mais íntima e dolorosa. Ele viajou para a Hungria, não para vender a propriedade de sua avó, mas para resgatá-la. Ao entrar na pequena casa, o cheiro de madeira antiga e lavanda o transportou de volta à infância, ao único lugar onde se sentiu verdadeiramente amado. Ele não a vendeu. Com o dinheiro da herança e uma parte considerável de sua própria fortuna, ele criou a Fundação Alma, uma organização dedicada a financiar a educação de imigrantes e refugiados no Brasil, ajudando-os a validar seus diplomas e reconstruir suas identidades roubadas. O ninho da alma de sua avó não se tornou um ativo em seu portfólio, mas o alicerce de um legado de empatia, um tributo à mulher que lhe ensinou uma língua que ele quase se esqueceu de falar, a do coração. 3 anos depois, o 30º andar da InnovateX era um lugar irreconhecível. As conversas nos corredores eram mais altas, as risadas mais frequentes.
O sucesso da empresa havia se multiplicado, impulsionado não pela pressão, mas pela inspiração. Carla, agora mentora de centenas, continuava a ver o universo que cada pessoa carregava dentro de si. Márcio, por sua vez, aprendeu a liderar com os olhos e os ouvidos abertos, encontrando mais valor em uma conversa no café do que em qualquer planilha. A jornada deles nos ensina que a maior de todas as inovações é, e sempre será, a capacidade de enxergar o ser humano ao nosso lado. É para continuar compartilhando essas verdades que sua inscrição é tão importante, pois ela nos permite dar voz a quem o mundo por tanto tempo insistiu em silenciar.